Palavra do Senhor, nosso Deus, em Isaías. Nós estamos dando ênfase a Isaías. Lembrando, se o pastor Afrânio estivesse aqui, ele estaria falando sobre o calendário bíblico, ao qual o ciclo do Natal se finalizou no domingo passado. Mas nós estamos nesta manhã dando ênfase, mais uma vez, ao livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 11, verso 1 até o 10. É um texto muito conhecido da palavra do Senhor nosso Deus, ao qual nós estaremos meditando nesta manhã. Bendito seja o nome do Senhor. Isaías, capítulo de número 11, verso 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi, a criança de peito brincará sobre a toca do áspide, e já o desmamado meterá a mão sobre a cova do basilisco. Não se fará mal nenhum, dano algum, em todo o seu monte santo, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações e as raízes de Jessé, e que posta por estandarte dos povos, a glória lhe será a morada. Oremos. Pai, te damos graça pela tua palavra, Senhor. Ó Deus amado, que o teu Espírito tenha liberdade para falar ao coração da tua santa igreja, Pai. Que o homem venha diminuir e o teu Espírito venha falar aos corações, Senhor. Fala aos nossos corações através da tua santa palavra, Pai. Traga entendimento aos nossos corações para que nós possamos cada vez mais usufruir daquilo ao qual a tua palavra venha ao nosso coração. No nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Queridos, a vinda do Messias e a paz universal. Mais uma vez, esse altar, ele olha para cada um de nós e almeja que a nossa caminhada nesta terra, nesse império das trevas, seja uma caminhada sólida, uma caminhada firme. Nós estamos caminhando nessa terra sobre uma base, Cristo. No decorrer desses meses foi exposta aquilo ao qual Cristo é na vida de cada um de nós. E nós precisamos cada vez mais olhar para esse fundamento, olhar para esta base ao qual sustenta a nossa vida, sustenta a nossa humanidade e caminhar fundamentado
naquilo ao qual é o Senhor na nossa vida. Nós não podemos de maneira nenhuma ser apenas um admirador de um sermão bom, de um sermão que expõe a palavra. Nós precisamos ser aquele ao qual pega a palavra, coloca a palavra dentro do seu coração e anda nesta terra, neste mundo de horror, fundamentado, alicerçado na palavra ao qual está viva nos nossos corações, ao qual nesse altar é ministrada, ao qual de uma sala de escola bíblica é ministrada, e nós precisamos entender que essa palavra sustenta a minha vida, sustenta a minha caminhada, sustenta o meu sentimento humano, sustenta a minha vida e a tua vida em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Somos praticantes da palavra do Senhor, somos praticantes do Evangelho do Senhor, e somos aquele ao qual o Senhor, aleluia, antes da fundação do mundo, olhou para cada um de nós e disse: tu és meu, e hoje eu te tomo pela tua mão direita e digo: tu és meu. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Nesse mês nós estamos dando ênfase ao livro do profeta Isaías, que fala de Cristo. A palavra diz que Isaías é um profeta messiânico, embora em toda a Escritura, aleluia, ele expressa as verdades da palavra de Deus. O livro do profeta Isaías é considerado uma pequena Bíblia, uma miniatura, uma síntese daquilo ao qual a Escritura quer falar aos nossos corações. Por coincidência, Isaías possui 66 capítulos e a Bíblia possui 66 livros. Dando ênfase àquilo ao qual Isaías profetizou sobre o Messias, nós queremos fazer menção do livro do capítulo de número 14, ao qual fala Deus conosco. No versículo 14 a palavra fala: o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, ele chamará Emanuel. Isaías profetizando 700 anos antes do nascimento de Cristo Jesus, ao qual nesta noite, nesta manhã, na sua vida, na sua casa, no seu lar, na sua família e no seu coração está sendo exaltado agora, para a honra e glória dele, o do Deus Pai. Isaías no capítulo 9 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre ele, e sobre os seus ombros, aleluia, e o seu nome será maravilhoso. Cantamos, aleluia, e exaltamos: maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isaías profetizando o Cristo ao nosso coração. Aleluia. No capítulo 40 e versículo 3, ele diz: preparação do caminho do Senhor, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas ao nosso Deus. Aleluia. Ao qual nós precisamos profetizar. Capítulo 42, Isaías fala: o servo do Senhor, eis aqui o meu servo a quem eu sustento, o meu escolhido em quem a minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Nós, que fomos enxertados na videira verdadeira, Isaías profetizou para nós o Messias. No capítulo 53, ele diz: mas ele foi transpassado pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Isaías profetizou Cristo Jesus sendo moído na cruz do Calvário pela minha vida e pela sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra diz que Cristo foi moído por nós,
O próprio Deus Pai, ele diz: agradou a Deus moê-lo pela nossa iniquidade, para que nós venhamos a ter comunhão com Ele. O véu se rasgou de alto a baixo, 30 metros rasgou-se para que eu e você, em Cristo Jesus, tivéssemos comunhão com Ele. Isaías profetizou Cristo para nós. No capítulo 61, ele declara as boas novas do Evangelho, quando Cristo entra numa sinagoga e diz e declara, através da palavra de Isaías: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Bendito seja, esse é o Cristo, ao qual está presente entre nós. Enfim, esta é a profecia de Isaías para nós, como toda a Escritura que alicerça a sua vida na caminhada, exalta Cristo Jesus. Nessa introdução gigante que estou fazendo aqui agora, nesta hora, para exaltar, para engrandecer ao nome do Senhor que está vivo entre nós. Na Escritura, em Gênesis, a palavra diz que ele é a semente da mulher. Em Êxodo, ele é o Cordeiro Pascual. A palavra fala que em Levítico ele é o sacrifício expiatório. Em Números, ele é a rocha ferida. Ele foi ferido por nós. E nós estamos aqui, nesta manhã, exaltando e exaltando e exaltando ao nome do Deus Todo-Poderoso. Em Deuteronômios, ele é um grande profeta. Em Juízes, ele é o libertador. Em Ruth, o remidor divino. Em Jó, ele é o meu redentor que vive. Em Salmos, ele é o meu bom pastor. Aleluia. Em Provérbios, ele é o arquiteto da sabedoria. Em Zacarias, ele é o homem do renovo, o desejado das nações. Cristo, na Escritura Sagrada, a palavra de Deus. Em Malaquias, ele é o sol da justiça. Em Mateus, ele é o rei dos judeus. Em Marcos, ele é o servo do Senhor, o servo sofredor. Em Lucas, ele é o filho do homem. Em João, ele é o verbo, a verdade, ele é a vida. Este é o Cristo. E finalizando a Escritura, ele em Apocalipse, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Bendito seja o nome do Senhor. Nessa introdução gigante ao qual o meu coração se propôs nesta manhã exaltar ao nome de Cristo Jesus. Exaltar aquilo ao qual Ele é na nossa vida, aquilo que Ele é no nosso coração, aquele que Ele é na nossa caminhada, aquilo que Ele é a firmeza da nossa vida, aquele ao qual é o Deus Todo-Poderoso para caminhar conosco nesse mundo de horror. A palavra do Senhor diz, em Isaías capítulo 11, que do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Um renovo, do tronco de Jessé sairá um rebento, um broto, um início, e das suas raízes um renovo. Mas para que nós venhássemos a entender, queremos fazer uma introdução daquilo ao qual é esta palavra. Do trono de Jessé, estamos passeando pela Bíblia, então vamos para Gênesis capítulo de número 1, verso 31, ao qual fala: viu Deus tudo que fizera, e eis que era muito bom. A perfeição de Deus, ao qual colocou o homem no jardim, ao qual colocou o homem como autoridade, ao qual colocou o homem para dominar sobre a terra, ao qual colocou ali o início, a perfeição de Deus para a caminhada do homem nesta terra. E a palavra fala, aleluia,
que veio após um fato, a decadência moral e cósmica através do pecado. Gênesis capítulo de número 3, verso de número 6. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e também deu ao seu marido, e ele comeu. E veio a decadência do pecado na vida da humanidade. A perfeição de Deus, a perfeição do Pai, sendo maculada pela desobediência da humanidade na vida de Adão e na vida de Eva. Ao ponto do Deus Todo-Poderoso olhar dos altos céus e olhar para o homem e perguntar ao homem, aquele que vê todas as coisas, aquele que sabe todas as coisas, ele perguntou ao homem: Adão, onde estás? Eu não coloquei você em autoridade, eu não coloquei você aí para dominar sobre a terra, eu não coloquei você aí para fazer com que na virada do dia eu viesse diante de ti e contemplasse, e nós dois contemplássemos a grandeza ao qual é a criação perfeita das mãos do Deus Todo-Poderoso. E Adão declara e justifica-se, e veio a decadência do homem. Mas o Senhor Deus, Ele tem sempre o seu remanescente. O Senhor Deus tem sempre o seu remanescente. E no momento do caos ao qual se instaurou no cosmos, na terra, em todos os locais, o Senhor levanta e procura homens na face da terra. E passeando pela Escritura, passeando pela palavra de Deus, Deus olhou para um homem chamado Enoque e chamou o Enoque no meio de uma prostituição terrível. E olhando e passeando pela terra, Deus chamou Noé, e no meio de uma prostituição terrível, no meio de uma decadência do homem, Deus chamou um homem chamado Noé. E no meio de uma decadência moral, Deus chamou um homem chamado Abraão, e no meio de Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, e de Jacó veio Israel, e de Israel seus 12 filhos, e os juízes da terra, numa decadência total, eles clamavam por um rei, e veio Saul, este rei, reprovado por Deus, mas o Senhor, Ele olhou para a raiz de Jessé, olhou para a raiz de Davi, olhou para aquele homem ao qual estava ali, e Samuel olhou conforme o Deus vivo olha para cada um de nós, não a aparência de cada um de vocês, de cada um de nós, olhou para o íntimo daquele homem, aleluia, e o escolheu para trazer um renovo à nação de Israel, totalmente, politicamente, uma nação ao qual estava sendo totalmente escravizada, ao qual vivia sobre a ameaça de nações estrangeiras. Ali veio a Davi, e ali veio Salomão, vivendo a glória da nação de Israel, tanto política como nação. E viveram Israel uma glória, uma prosperidade sem limite. Mas aí veio o homem novamente e trouxe a decadência e se afastou do Senhor, e se afastou da presença, e se afastou do Deus Todo-Poderoso. Os governantes posteriores levaram a fazer mal aquilo que era aos olhos do Senhor. E fizeram mal aos olhos do Senhor os seus governantes. E veio novamente a decadência moral, a decadência da nação, a decadência de um povo escolhido, porque se afastou da presença do Senhor. E esta nação viveu uma decadência total, vendo a ser governados pela Síria, pela Babilônia, pelas nações e por fim em Roma.
E no momento que o povo estava sendo oprimido por Roma, no momento ao qual há 700 anos, aquele Senhor, aquele profeta, ele profetiza esta palavra: do tronco de Jessé, da raiz de Davi, sairá um rebento. Um rebento é como se fosse uma árvore cortada pela raiz. Só ficou a raiz. Só ficou ali uma pequena raiz com um pequeno galho. Humanamente falando, talvez não nascesse mais nada dali, mas mesmo assim o profeta olha para esta situação degradante ao qual Isaías vivia naquele momento e disse: da raiz de Davi nascerá um rebento. E das suas raízes um renovo. E esse renovo, aleluia, bendito, será enviado do Pai. E ele verá na total capacidade para executar a sua missão. A palavra do Senhor diz no versículo 2 do capítulo ao qual nós estamos lendo: repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Repousará sobre ele o Espírito da sabedoria. Repousará sobre ele o Espírito do entendimento. Repousará sobre ele o Espírito de consolo. Repousará sobre ele o Espírito de fortaleza. Repousará sobre ele o Espírito de conhecimento. Repousará sobre ele o Espírito do temor do Senhor. Os 7 Espíritos de Deus, ao qual Apocalipse, quando traz a palavra, ali estavam os 7 Espíritos de Deus, ali diante do trono. Quando João olhava para a grandeza de Deus, ali estavam os 7 Espíritos de Deus. Total capacidade para executar a missão do Senhor, de restaurar a nação, de restaurar a minha vida, de restaurar a sua vida, de restaurar Israel, de restaurar a cada um de nós para uma comunhão com Deus. O Senhor Deus almeja que nós, através de Cristo Jesus, tenhamos comunhão com Ele. Porque o Senhor Jesus, Ele veio nos 7 Espíritos de Deus, na perfeição, na plenitude, naquilo ao qual era necessário para que as nossas vidas fossem restauradas por Cristo Jesus, o nosso Senhor. A palavra fala que veio sobre ele o Espírito do Senhor, a própria santidade de Deus. Isaías, quando foi estar diante da glória de Deus, ele declarou: Santo, 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 Santo. Santo é o Senhor dos exércitos, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. O Espírito Santo do Deus vivo, Ele está presente neste lugar, Ele está na sua vida, Ele está com plenitude dos altos céus, para tocar você, para tocar a sua vida, para tocar a sua alma, para tocar a sua fragilidade e dizer, aleluia, o meu Espírito está aqui. Cristo veio nos 7 Espíritos de Deus. 1, Espírito Santo da verdade. 2, Espírito de sabedoria, capacidade de discernimento de ações. Bendito seja o nome do Senhor. 3, o Espírito de entendimento, que está aqui no versículo 2. Capacidade para aprender e analisar as vidas, porque eu não tenho um sumo sacerdote que não saiba olhar para a minha vida, que não saiba olhar para a minha humanidade, para minhas fraquezas humanas e compadecer-se delas. Eu tenho um sumo sacerdote que olha para mim e olha para a minha humanidade, aleluia, porque Ele olhou, Ele esteve nesta terra. Cristo andando na terra, Ele chorou. Cristo andando na terra, Ele teve compaixão. Cristo andando na terra, Ele teve íntima compaixão, Ele se compadeceu, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor.
Ele se compadece da sua vida aqui agora. Ele se compadece de você, meu irmão, da sua humanidade, daquilo ao qual você é, da fraqueza ao qual está sobre as nossas vidas e da fortaleza ao qual Ele é para conosco. Ele é socorro bem presente na hora da angústia, na hora da luta, na hora da tribulação, na hora da prova, na hora daquilo ao qual possa estar afligindo a sua vida, porque Ele tem e Ele andou por essa terra se compadecendo das nossas fraquezas e chorou como nós choramos e se compadeceu como nós nos compadecemos. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Continuando o versículo 2 desse capítulo, ao qual nós estamos lendo aqui agora. O espírito de conselho. Conselho. O espírito de conhecer e saber aconselhar. Capacidade para conduzir toda e qualquer situação da sua vida. Porque o Senhor tem um espírito de conselho. Quando alguém vier sobre a sua vida, venha no espírito do conselho do Deus Todo-Poderoso, do Espírito do Deus vivo. E pegue a Escritura e o Espírito da Escritura e dê ao teu irmão um conselho do alto, como Cristo veio no Espírito de conselho. E você nesta manhã está aqui no Espírito do conselho do Senhor, para olhar para o seu irmão, para abraçar o seu irmão, para manifestar ao seu irmão o conselho, não desta terra, não desta cultura, não desse império das trevas, mas o conselho do Deus Todo-Poderoso. O conselho do Senhor, porque o espírito de conselho está sobre a sua vida, bendito seja o nome do Senhor, e está sobre Cristo Jesus, na plenitude daquilo ao qual o Deus trouxe para ele. Continuando o versículo 2, espírito de fortaleza, capacidade de executar poderes excepcionais. O Deus que você serve, o Cristo que você serve, é o Cristo que é poderoso em obras para realizar infinitamente mais além daquilo que nós pedimos e pensamos. Cristo passeando, um leproso olhou para ele. Um leproso disse para ele: se tu quiseres, eu posso ser limpo. Ele declarou: eu quero ser limpo pela glória do Pai que está nos céus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. O espírito de fortaleza está sobre a vida desta igreja e nós queremos cada vez mais nos colocar disponível para o Senhor, para que o espírito de fortaleza venha ser manifesto na vida de cada servo, para a honra e para a glória do nome precioso do Senhor, porque o Senhor tem a sua vontade soberana e a vontade dele será realizada no nome precioso do seu próprio nome, Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Aleluia. O espírito de conhecimento. Continuando o versículo 2. O espírito de conhecimento. Capacidade de conhecer todas as coisas. Talvez muitas das vezes na hora da luta não saia nem palavras da nossa boca. Sim, às vezes acontece isso. Sim, muitas das vezes na hora da aflição, na hora da luta, na hora da peleja, na hora da guerra, nós não temos nem palavras para expressar a oração diante do Senhor, mas o Espírito do conhecimento do Deus Todo-Poderoso está sondando nesta hora cada rim, cada coração, cada homem, cada mulher, cada servo, cada filho, e está sondando o coração, porque antes de você abrir a tua boca para pedir, para falar, para expressar, Ele conhece todas as coisas, porque Ele tem o Espírito do conhecimento de Deus. Ele veio na plenitude do Pai, na plenitude do Deus
Todo-Poderoso. Sétimo, espírito de temor. Espírito de temor. Capacidade para obedecer. E ele foi obediente até a morte. E morte de cruz. E ele está nessa hora colocando em nossos corações uma fortaleza tão grande. Uma fortaleza tão grande, para que nós, através da palavra do Senhor, sejamos fiel como Ele foi até a morte. E se possível, se for, aleluia, e se tiver, que seja até a morte de cruz, que seja vitupério, mas que eu tenha esse espírito dentro do meu coração para prevalecer como o meu Cristo prevaleceu. Não olha para a direita, não olha para a esquerda, não olha para a afronta, não olha para a adversidade, não olha para nada, olha para Cristo Jesus, autor e consumador. No alto do Getsemane, ele estava ali sofrendo a agonia de um pré-martírio. Os seus olhos contemplavam o chicote, talvez a sua carne contemplasse aquilo ao qual ele iria sofrer no madeiro, mas ele olhou para o Pai e disse ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas antes seja feita a tua vontade. Talvez nesta manhã a vontade do Senhor esteja doendo na vida de qualquer um de nós ou de alguns de nós, mas nós precisamos entender que se essa adversidade vai glorificar o nome do Senhor, que o nome do Senhor venha a ser glorificado, mas que eu esteja firme na rocha inabalável, ao qual é Cristo Jesus. Que a minha boca não se abra para murmurar de uma situação ou de uma adversidade, mas que a minha boca se abra para dizer: bendito seja o nome do Senhor, fortaleça esse pequenino para que eu possa ser fiel até o último momento da minha vida, glorificando ao teu nome, exaltando ao teu nome, Senhor Jesus, aleluia. 7, Espírito de Deus. Plenitude em Cristo Jesus. E nessa manhã, através do seu Santo Espírito, a plenitude dele está passeando no meio da igreja. Eu sei que o Espírito Santo está morando aí dentro do teu coração. Eu sei que o Espírito Santo está aí dentro da tua alma, dentro do teu ser, morando, fazendo morada. Mas nesta manhã, Ele quer cada vez mais expressar a glória dEle na sua vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós estamos clamando por um avivamento, mas não é um avivamento de movimento de pés, movimento de mãos. Nós estamos clamando por um avivamento cristocêntrico, bíblico, na palavra, ao qual incendeia os nossos corações em Cristo Jesus. É muito fácil sair do propósito. Muitas das vezes o propósito, ele é afastado de nós, mas nós precisamos entender que o propósito é Cristo Jesus. 2 homens foram ministrados por um grande mestre, Cristo. Quando Cristo foi morto na cruz do Calvário, 2 homens voltaram para a sua cidade, dizendo: está tudo acabado. Está tudo acabado. E aqueles 2 homens, eu não sei se ele era dos 70 ou se ele era dos 120, mas eles parece que não compreenderam o Evangelho. E eles tinham um mestre por excelência, Cristo. Quem ministrou sobre os 2 discípulos, ao qual foram de volta para Emaús. Quem era o mestre deles? Cristo Jesus. E mesmo Cristo Jesus ministrando o Sermão do Monte, as palavras proféticas, como ele iria padecer e que ao 3º dia seria ressurreto, aqueles 2 homens olharam apenas para a nação de Israel, olharam apenas para aquilo que estava diante dos olhos dele. E eles voltaram para a sua cidade dizendo: não, está tudo acabado, era apenas um profeta. Mas Cristo olhou para eles porque Cristo amava eles.
Muitas das vezes, irmãos, sair do propósito é uma coisa muito fácil, mas nós precisamos entender que o Mestre por excelência está ministrando aos nossos corações para continuar no propósito. Aqueles 2 homens, eles foram alcançados pela misericórdia de Cristo Jesus, e caminhou junto com eles, e incendiou o coração deles pela palavra. E quando eles abriram os seus olhos, eles compreenderam o Evangelho, eles compreenderam que não era apenas uma nação que estaria sendo restaurada, mas a minha vida, a sua vida e a vida daqueles homens. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, olhe para a palavra. Não olhe para a internet, não olhe para a cultura, não olhe para nada desta terra, não olhe para uma ideologia, olhe para o Senhor. O Senhor da glória. Versículo 3, deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo os ouvidos do seu coração. Oh, meu amado, minha amada, quero falar nessa hora da esperança de paz, quero falar nesta hora da esperança de um porvir em Cristo Jesus. Quero falar agora da esperança, daquilo ao qual aleluia, atravessar o deserto, atravessar o império das trevas, mas lá diante de nós, olhar a terra que mana leite e mel, ao qual Cristo projetou para cada um de nós. Olhar para o alfa na perfeição, mas olhar para o ômega, que é a perfeição de Deus sendo restabelecida. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele declarou: está consumado. Mas nós ainda vivemos nessa terra, ainda o império das trevas está nessa terra, ainda a injustiça prevalece, mas haverá um tempo, aleluia, que os vossos olhos estarão contemplando a face do Deus Todo-Poderoso, conforme Ele é. Esperança de paz, esperança de justiça, esperança em Cristo Jesus, ao qual Ele expressará justiça, ao qual Ele expressará a paz, ao qual Ele expressará, aleluia, algo tremendo para a nossa vida, o auge da nossa caminhada, ao qual é representar Cristo Jesus no império das trevas. Vós sois astros luminosos no meio de uma geração corrompida e perversa, e alcançar a terra que mana leite e mel. Este é o objetivo, este é o propósito. Espelhe Cristo na sua vida. Deixa esse Espírito Santo que mora no teu coração brilhar na tua face, brilhar em você, brilhar na tua voz, brilhar na tua palavra, brilhar no teu entendimento. Vós precisamos cada vez mais ter a mente de Cristo. Se a mente do medo, se a mente das adversidades, se a mente desta terra, se a mente das coisas que estão diante dos nossos olhos, se a mente dos governantes querem oprimir, se a mente deste mundo quer nos sufocar, nós precisamos ter a mente de Cristo, a paz do Senhor que excede todo o entendimento, que esteja sobre a tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Este é o governo do Deus vivo para a nossa vida. Nós não estamos vivendo esta plenitude, mas quando eu oro pelo meu irmão, é chegado o reino de Deus. Quando eu abraço o meu irmão e oro por ele, é chegado o reino de Deus. Quando a minha vida se apresenta como uma mensagem dos céus, é chegado o reino de Deus. Quando a sua vida é um sustentáculo de uma palavra sólida para uma pessoa desesperançada, é chegado o reino de Deus.
E nós clamamos nesta manhã: venha, Senhor, o teu reino sobre as nossas vidas, para que eu possa expressar, ainda nesse espírito das trevas, aleluia, o reino do teu amor. Cristo Jesus, na sua vida, na sua casa, no seu lar. Promessa de restauração do projeto original da criação, aonde não haverá maldade, aonde não haverá dor, aonde não haverá sofrimento, aonde não haverá lamento. Esta é a promessa. E muitas das vezes nós estamos olhando para 100, 80, alguns anos da nossa vida, e achamos que a dor está grande demais. Mas o Pai lá dos altos céus está olhando para 1 bilhão vezes 1000 que você viverá com Ele. E esse 1 bilhão vezes 1000, o que é poucos anos nessa terra? O que é 100 anos nessa terra? Para viver aflições, para viver as dores do Evangelho, para viver a perseguição deste mundo e testemunhar fielmente: Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Aleluia. O conhecimento do Senhor encherá toda a terra de uma maneira intensa. A glória será a morada do Senhor, e nós contemplaremos a sua formosura conforme Ele é. Bendito seja, exaltado seja o nome daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Hoje nós estamos gemendo pela injustiça, mas bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça. Hoje nós estamos sendo afligidos pela violência, mas bem-aventurado aquele que tem fome e sede da paz do Senhor, que excede todo entendimento. Hoje nós estamos sofrendo por várias adversidades, pela perseguição, pela cultura ao qual quer acharcar, pela vida ao qual as pessoas querem denegrir aquilo ao qual é a santidade do Senhor, através de evangélicos ao qual denigrem aquilo ao qual é Cristo Jesus e a sua santidade, e aflige o nosso coração. Mas bem-aventurado aqueles ao qual não se dobraram a este sistema, mas estão aqui diante de Deus, declarando: santo, 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 tu és santo. Bendito seja o santo dos santos, o santo dos santos, o santo do santo, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Nós queremos finalizar esta palavra trazendo a certeza da paz que excede todo entendimento para o coração de cada filho. Mesmo na aflição, confia no Senhor. Quando nós declaramos, quando Cristo fala em comunhão, Ele ensina os seus filhos a orar: entra no teu quarto, dobra o teu joelho, conversa com o teu Deus. Mateus 6,6, Ele fala assim: dobra o teu joelho, conversa com o teu Deus, comunhão com Deus vivo. Tem dia que você talvez não ore, não expresse palavras, expresse lágrimas diante do Senhor, porque antes de você abrir a tua boca, Ele sabe aquilo que você pode ou quer expressar. Ou talvez saiam palavras sem sabedoria humana, sem sabedoria nenhuma, mas o Espírito do Deus vivo que mora no coração de cada servo, aleluia, leva as nossas petições ao Pai, leva a nossa comunhão ao Pai com gemidos inexprimíveis, para a glória de Deus Pai. Quero finalizar com algumas lições deste renovo que está vivo em cada coração, Cristo Jesus. Desta profecia que foi ministrada num momento de caos de uma nação ao qual tem a promessa do Senhor Israel. Ao qual Isaías fala do rebento, do renovo, do tronco, ao qual não se espera mais nada, nascerá um renovo. Cristo Jesus é a vida de cada um de nós. Quero finalizar com essas lições. Persevera um pouquinho de tempo e tudo será consumado.
O escritor, quando fala um pouquinho de tempo, talvez ele fale, talvez você olhe no português uma redundância, mas não é uma redundância, é uma intensidade daquilo ao que está por vir. Um pouquinho de tempo apenas falta. Ontem nós estávamos no Natal, domingo passado terminamos o ciclo do Natal, daqui à frente já é Natal na Líder Magazine. Verdade, meu irmão, o tempo está voando, o tempo está passando, e nós precisamos cada vez mais estar alicerçados na rocha inabalável. Um pouquinho de tempo, aleluia. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para nada. Cristo Jesus olhou para cada um de nós e declarou, orando lá em João, na parte final: Senhor, não quero que os tire do mundo, não quero que os tire do mundo, santifica-os na palavra, a tua palavra é verdade. Por que santificar na palavra? Porque eu não posso mudar da minha convicção. Quando a santificação, quando o evangelho veio ao meu coração, foi para santificar a minha vida em cada detalhe. Eu não posso mudar nem para a direita, nem para a esquerda. A santificação me faz estar sólido, não olhando, não mude a sua vida. Esteja na santidade e na palavra do Senhor. Você recebeu o evangelho, você está alicerçado no evangelho, você tem a palavra do Senhor dentro do teu coração, e você clama aos altos céus: santifica-me na palavra, a tua palavra é a verdade. Muitas das vezes vem a adversidade e eu mudo. Muitas das vezes alguém pisa no meu pé e eu mudo. Não mude. Esteja na palavra, esteja no evangelho. Pastor, mas eu não tenho sangue de barata. Mas você tem o sangue de Cristo Jesus que corre nas tuas veias. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, olhe para o alvo, Cristo Jesus. Você recebeu o evangelho, a sã doutrina, esteja nela, não mude dela. Não olhe para a cultura, não olhe para as adversidades, não olhe para nada que venha tentar mudar a tua convicção. A palavra do Senhor seja o teu alicerce. 2, filhinhos, não pequeis, mas se por acaso acontecer um acidente, temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o justo. Não é para se esconder atrás da árvore, não é para se esconder atrás da figueira, não é para se esconder em qualquer outro lugar, é para se apresentar diante de Cristo Jesus e falar: Senhor, na minha humanidade pequei contra ti, mas eu sou teu. Um homem segundo o coração de Deus foi afrontado por um profeta. Ele poderia, com a autoridade que tinha, poder mandar matar aquele profeta. Podia envergonhar aquele homem, mas ele olhou para o seu Deus que vê todas as coisas e disse: pequei contra ti, ó Deus, e contra ti, Senhor, eu estou aqui agora. Mas uma coisa eu te peço nesta hora, ó Deus vivo, não retira de mim o que há mais precioso na minha vida, o teu Espírito. Aquilo que o mais precioso que um homem tem na sua vida não são os seus bens dessa terra, que, como na introdução o Luiz comentou tão brilhantemente, mas o que mais precioso um homem tem na sua vida é o Espírito do Deus vivo que mora dentro dele. Bendito seja o Espírito do Deus Todo-Poderoso. Habita, Senhor. Habita. Molda o meu corpo conforme a tua santidade. Molda a minha boca conforme a tua santidade. Molda o meu entendimento conforme a tua palavra. Molda a minha vida conforme a tua santidade. Molda-me, Senhor.
3, resta um repouso para o povo de Deus. Amém? A perfeição de Deus está diante de nós. Os grandes dessa terra, eles olham para as suas autoridades e se vangloriam das suas autoridades. Mas a palavra do Senhor, Deus diz que a glória do homem é como a flor da erva. Amanhece bonita e de tarde seca. Mas a palavra do Senhor, de Gênesis e Apocalipse, é firme, é eficaz e se cumprirá na vida de cada um de nós para a glória de Deus Pai. Aleluia. Versículo 4, ou melhor, 4, das lições que tirei para esta manhã. Portanto, agora, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Aonde está a sua vida? Em Cristo Jesus. Aonde está o teu sentimento? Em Cristo Jesus. Aonde está o seu sofrimento? Em Cristo Jesus. Aonde está o teu medo? Em Cristo Jesus. Portanto, nenhum poder dessa terra, nenhum principado desta terra, nada desta terra, nada desta terra, nada desse mundo pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque eu estou em Cristo Jesus. Da mesma forma que esse aparelho está sobre essa Bíblia, eu estou em Cristo Jesus, você está alicerçado em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E para finalizar, aleluia, para que nós venhamos entender que Cristo está na frente da tua luta, da tua batalha, da tua agonia, as aflições desse tempo presente não são comparadas com a glória que há de ser manifesta em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Posso ouvir um amém? Fecha os teus olhos nessa hora. Enquanto os músicos estarão preparando um louvor que vai engrandecer ao nome de Jesus, o nome de Jesus grande. Eu quero o nome de Jesus grande, Ele é grande sobre as nossas vidas. Você vai colocar a mão sobre o teu coração nesta hora e você vai nesta hora clamar ao Senhor nessa hora. Na autoridade do Espírito de Deus, você vai expressar dores, lágrimas, agonia. Você vai expressar alegrias. Você vai expressar contentamento. Você vai expressar certeza. Pai, te damos glórias e graças nesta hora, Senhor. Glórias e graças nesta hora. Senhor, eis aí a tua igreja, a tua pequenina congregação, Senhor, afligida por este mundo, afligida por as coisas desta terra, Pai. Afligida por a cultura dessa terra, afligida por as adversidades dessa terra, Senhor. Entra com providência nessa hora. Fortaleça esse coração, fortaleça esse homem nessa hora, fortaleça esta mulher nessa hora, fortaleça esta vida nesta hora. Fortaleça no Senhor, aleluia, glória seja dada.